Olá pessoal, hoje faremos uma reflexão bíblica sobre um assunto chamado batismos. Há muitos batismos na Bíblia, embora a gente sempre esteja voltado para um único batismo. E hoje a gente falará sobre o batismo da água, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Confira o vídeo. Olá, vamos agora diretamente para o texto bíblico. Está em Lucas 3,16. Tem 3,16 interessante em outras passagens bíblicas também. Diz assim: respondeu João Batista a todos: eu na verdade vos batizo com água. Vem porém aquele que é mais poderoso do que eu, em quem não sou digno de desamarrar a correia da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia fala sobre alguns batismos em Hebreus 6, quando fala dos fundamentos da fé cristã, fala sobre a doutrina sobre batismos. E obviamente que a gente sempre está concentrado ao batismo nas águas, mas João Batista, ele faz uma referência aqui e ele fala que ele batizou nas águas, batizou com águas, mas viria outro falando a respeito do Messias, o Cristo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Os batismos que nos submetemos definem os níveis de autoridade que entramos em Deus. Nós vamos falar precisamente a vários batismos na Bíblia, embora o apóstolo Paulo diga que há um só batismo. Quando ele está falando do batismo na água e quando ele diz sobre um só batismo, ele está falando sobre o batismo que há no nome de Cristo Jesus. Não podemos ser batizados por qualquer outro nome. Mas há batismos de crescimento, de imersão em Deus. E tem pelo menos 3 batismos essenciais na Bíblia e João Batista faz menção. E ele diz que ele batizaria na água. O batismo na água é um batismo onde a gente torna público a nossa decisão por Cristo Jesus. É um selo do nosso novo nascimento. Mas João Batista diz que ele, Jesus, viria e também batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, ele é um batismo que nos remete a uma visitação do céu, a uma chuva divina tão poderosa e inexplicável, que nos remete a uma experiência sobrenatural que nós vamos levar conosco para o resto da vida. Quem já recebeu uma efusão do Espírito Santo, sobretudo com evidências em línguas, pode saber o que eu estou falando. Mas também, porque o batismo com o Espírito Santo, eu sempre digo que é uma chuva sobre a terra, mas existe também o batismo com fogo. O batismo com fogo é o batismo do libertador. Em suma, se você quiser ser salvo, você batiza em águas. Se você quiser ser avivado, você batiza com o Espírito Santo. Mas se você foi chamado para ser um libertador, uma libertadora, você não escapará do batismo com fogo. O batismo com fogo não é a chuva caindo sobre a terra. O batismo com fogo é a terra devolvendo por um processo de evaporação a chuva que recebeu de Deus. É o homem devolvendo por meio de um processo invisível de evaporação aquilo que ele recebeu de Deus por meio das visitações. No batismo com o Espírito Santo é Deus mostrando para todo mundo que está com você. O batismo com fogo é você sendo desafiado a mostrar para todo mundo que você está com Deus. Porque o batismo com fogo, ele te apura como um libertador. O batismo com fogo, eu sempre digo que é uma chuva invertida. E você sabe o que define a próxima chuva? É exatamente o que a terra devolveu da chuva anterior. E a Bíblia diz que a minha palavra, o Senhor diz, ela é como a chuva que caindo sobre a terra, ela não voltará vazia sem antes ter cumprido o propósito para o qual foi enviada. Quando você recebe algo de Deus, uma visitação de Deus, se você é um libertador, uma libertadora, você vai devolver isso para Deus por um processo de evaporização. É quando Deus te coloca em experimentos, em realidades que só um libertador e uma libertadora pode conhecer. No batismo com fogo, você não adquire uma fé para conquistar. No batismo com fogo, você adquire uma fé para suportar. No batismo com fogo, você não expulsa o diabo. No batismo com fogo, é ele que desiste de você por causa da sua capacidade de suportar. O batismo com fogo é como está escrito: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você vê
na Bíblia Sagrada, o Tiago e João, pedindo para Jesus para sentar um à sua direita, outro à sua esquerda, Jesus diz o seguinte: podereis vós ser batizados com o batismo que eu fui batizado? Ou seja, os batismos que eu me submeto a Deus decidem os níveis de autoridade que eu vou ter junto a Cristo. E com o libertador, o batismo com fogo acontecerá. Por isso que os dois maiores libertadores da Bíblia no Antigo Testamento é Moisés e Elias. São eles que aparecem no plano da transfiguração no monte. E como Deus falou com Moisés e como Deus falou com Elias, Deus respondeu para Elias por meio do fogo. E Deus falou com Moisés também por meio do fogo da sarça ardente. Por quê? Porque com o libertador, Deus fala do meio do fogo. Quando você passa pelos batismos de Deus, é quando você está imergindo em Deus em níveis maiores. Se pensarmos na experiência que Ezequiel viveu, nós vamos ver que o rio de Ezequiel nada mais é que batismos que um homem vai se submetendo ao rio de Deus e ele vai se aprofundando nisso. A Bíblia diz que Deus colocou Ezequiel no rio de Deus. E Ezequiel, ele prosseguiu, ele caminhou, ele avançou por 1000 côvados. Não foi o rio que avançou, foi Ezequiel que avançou. E depois que ele andou por 1000 côvados, ele se viu com água nos artelhos, águas nos tornozelos. É interessante porque naquele momento Ezequiel olhou para o rio e disse: uau, o rio de Deus está inteirinho à minha disposição. Já o rio de Deus olhou para Ezequiel e disse: uau, só os pés de Ezequiel estão à minha disposição. Porque nos batismos com fogo, não é o quanto que você tem de Deus, é o quanto que Deus tem de você, o quanto que Ele já possuiu da sua vida. Quando você é chamado para os batismos com fogo, você é introduzido em novos lugares de autoridade. E o que define a tua autoridade é o lugar que você está em Deus. Porque Adão, quando pecou, não perdeu Deus, Adão perdeu o lugar. É muito interessante porque quando Ezequiel estava com água nos artelhos, ele estava no rio de Deus. Com água nos joelhos, ele também estava no rio de Deus. Com água nos lombos, ele também estava no rio de Deus. Por quê? Porque no rio de Deus é Deus que te coloca, mas os níveis que você vai andar nele depende de quanto você se submete aos batismos de imersão, aonde Deus prepara você no seu homem interior para responder como um libertador, responder como uma libertadora. Os batismos que você passa e vive em Deus definem as realidades que você vai experimentar nele também. Por isso que tem batismo que define inclusive salvação e reino. Quando o povo saiu do Egito, recebeu uma visitação de Deus, o povo foi salvo do Egito, eles foram batizados no Mar Vermelho, porque isso fala de salvação. Mas quando foram para entrar em Canaã, Canaã fala de reino, eles tiveram que ser batizados no Rio Jordão. E o Rio Jordão tem uma conotação diferente do Mar Vermelho, porque o Rio Jordão fala dos processos. Quem entrou no Rio Jordão para ser batizado, ser salvo, mergulhou uma única vez. Quem entrou no Rio Jordão para ser purificado teve que mergulhar 7 vezes, porque o Rio Jordão, os mergulhos do Rio Jordão, definem os níveis que você vai entrar em Deus. Por isso que quando o povo saiu do Egito, foi batizado no Mar Vermelho, estavam salvos. Mas para entrar em Canaã, eles precisaram ser batizados no Rio Jordão, para depois entrar em Canaã. Porque para ser salvo, você primeiro é salvo, depois é batizado. Mas no reino, você primeiro é batizado, para depois ser salvo. Por isso, se Deus te chamou como um libertador, se Deus te chamou como uma libertadora, não negue, não resista aos batismos de Deus. Porque o libertador, com o libertador, Deus fala por meio do fogo. Que Deus te abençoe poderosamente.